Olá, famílias! O vídeo de hoje eu vou voltar para o Diário da gestação, então será o quinto vídeo do Diário da Gestação. Esse é mais direcionado também para mulheres tentantes ou mulheres que estão vivendo o mesmo momento que eu, que estão gestantes e que querem saber um pouquinho sobre sobre o pré-natal e sobre o preparo para a chegada do seu bebê. Hoje eu vou contar para vocês sobre dois exames que são muito importantes no segundo trimestre de gestação. São exames que são feitos entre 24 e 28 semanas de gestação. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou com 27 semanas e eu já fiz um desses exames que é o ecocardiograma fetal. Esse exame ele é muito parecido com o ultrassom, é um exame de imagem, né, que a gente vai fazer lá no laboratório. O equipamento é igualzinho do ultrassom, mas ele é focado em ver o coração do bebê e saber se está tudo bem com esse coraçãozinho, com esse pequeno coração. Nos ultrassons morfológicos, tanto de primeiro quanto de segundo trimestre, a gente já consegue ver o coração do bebê. Já o ultrassonografista ele já descreve que o coração tem 4 câmeras, que tem os vasos, que o fluxo de sangue está adequado. Mas o ecofetal ele é um exame mais específico, que pode mostrar tanto as grandes malformações que podem ter passado despercebidas nos exames morfológicos, mas também malformações menores, malformações cardíacas menores, que podem aparecer ali e faz toda a diferença ao nascimento do bebezinho, a gente ter um diagnóstico prévio de uma alteração cardíaca, né, que a gente chama de cardiopatias congênitas. As cardiopatias congênitas, a gente tem diversas, a gente tem algumas muito graves e outras que são mais leves. Mas fato é que a maioria delas precisa de uma intervenção ao nascimento e faz toda a diferença. Eu vou citar o exemplo da transposição de grandes vasos, que é quando os dois grandes vasos do coração, não vou dizer nomes aqui, eles mudam de lugar. Quando o bebezinho ele tem o diagnóstico pré-natal dessa alteração, ele vai ser primeiro direcionado para um grande centro. Ele já antes do bebê nascer, no sistema de pré-natal, seja público ou privado, essa mamãe ela vai ser direcionada para ter este bebê num hospital que tem cirurgia cardiológica. E não tem isso em todas as maternidades, gente. Na verdade, a maioria das maternidades não tem cirurgia cardíaca de bebê. Então, são poucos serviços em grandes centros que vão ter esse tipo de atendimento. Então, um dos fatores é que essa mamãe ela vai ser direcionada para este serviço, onde esse bebezinho já vai nascer num local onde ele possa fazer o tratamento, fazer a cirurgia. E outro grande fator é que o diagnóstico pós-natal ele pode retardar um pouco. Às vezes esse bebezinho ele nasce bem. Então bebezinhos com doenças do coração, não se enganem, eles não nascem mal. Eles nascem muito bem, eles choram, eles são grandinhos, eles mamam e aí eles começam a ter sintomas geralmente do segundo dia para frente. E alguns bebês só começam a ter sintomas na verdade quando estão em casa. Então quando a gente faz esse diagnóstico tardio, a gente retarda o tratamento, principalmente quando a gente está no serviço público, porque aí esse bebezinho ele vai precisar agora ser transferido para um hospital que tenha cirurgia cardíaca, que tenha o cardiologista pediátrico. E aí, gente, é super difícil de conseguir vaga nesses hospitais depois, porque quando é prévio, eles fazem todo um trabalho, toda uma estrutura para que tenha vaga para esse bebezinho nascer. Depois que esse bebezinho nasceu, muitas vezes esses hospitais não têm vaga, a gente não consegue transferir e a gente perde o tempo de cirurgia, porque esse exemplo de cardiopatia que eu dei para vocês, ele é feito. A cirurgia, o melhor momento da cirurgia é já no segundo dia de vida do bebê, na primeira semana de vida. O bebezinho nasceu, ele já vai para a UTI, faz os exames todos e já vai para a cirurgia. E o resultado é maravilhoso. São crianças que podem ficar muito bem, ter uma super qualidade de vida depois, mesmo tendo tido uma cardiopatia, uma cirurgia muito complexa. Então, esse alerta em relação a esse exame quero trazer principalmente para quem não tem acesso a um pré-natal na rede particular, ou quem não tem convênio. Por quê? Eu vejo, que agora eu não estou trabalhando em nenhuma maternidade pública, mas quando eu trabalhava na maternidade pública, raramente tinha esse exame no cartão de pré-natal das mães. E por que não? Porque ele é difícil de fazer, não é difícil de fazer. Não tem tantos locais que fazem. Muitas vezes o médico da unidade básica de saúde não tem essa noção da importância desse exame, às vezes acaba não pedindo, ou quando pede, essa mãe acaba não conseguindo agendar. Então, para algumas mulheres, às vezes eu perguntava, né, o que aconteceu, porque se foi pedido, se chegou a fazer, se tentou fazer, e elas falavam que não, que às vezes entrou na fila para fazer o exame e não foi chamado.
ou quando foi chamado já estava numa fase muito avançada da gestação e não deu tempo de fazer todo esse processo de direcionamento, né? Então, e na rede particular é um pouco diferente, é a discrepância social que nós temos no nosso país. E a gente, né, o que a gente faz em relação a isso? Mas na rede particular, de modo geral, né, no hospital que atende convênio, a maioria das mães vem sim com o exame feito no tempo hábil, né, que é entre 24 e 28 semanas de idade gestacional. Então, prestem bastante atenção. Se o médico de vocês não pediu esse exame, quando você vai ali na consulta, ali já por volta de 20 semanas, ele não te orientou sobre esse exame, pergunte. Se você não conseguir, entrou na fila da rede pública e não está conseguindo o agendamento do exame, é um exame que valeria super a pena custear, né, fazer pela rede particular. Eu sempre falo, pagar para fazer este exame. Eu sempre digo que existem algumas coisas em relação à gestação que a gente tem que priorizar, que é investimento. Então, às vezes a pessoa fala assim, ela investe um dinheiro enorme no enxoval, na decoração do quartinho, no ensaio de fotos e deixa de fazer um tratamento, um exame, uma consulta com a nutricionista, uma consulta com fisioterapia pélvica, que poderiam agregar muito mais para esta mulher, para esta mamãe, do que ter ali a decoração do quartinho que às vezes o neném nem vai usar, né? Então, sempre que possível, façam esse exame, questionem no pré-natal de vocês sobre esse exame do eco fetal, porque ele é super importante. E o segundo exame é o exame chamado curva glicêmica, ou teste de tolerância oral à glicose. Esse exame é feito para o diagnóstico de diabetes gestacional. Aí, mas vocês podem pensar, não, mas eu já fiz a glicemia de jejum lá no primeiro trimestre, ou toda vez que o meu médico pede exames, ele pede glicemia de jejum, minha glicemia tá normal, então para que eu vou fazer esse exame? A gente faz, gente, porque do ponto de vista fisiológico, a diabetes gestacional, ela não é igual à diabetes tipo 2. O problema dela não é só o excesso de glicose, o problema é que as células não respondem à insulina. Então, a glicose que está no corpo, ela acaba não sendo adequadamente absorvida. E isso é fisiológico, na verdade, porque o organismo da mãe prioriza a glicose para o nenenzinho, porque o neném precisa dessa glicose para se desenvolver, para o cérebro dele funcionar, para os neurônios se conectarem, fazerem as sinapses, né? Então, é uma questão evolutiva. Só que, na verdade, hoje, com a alimentação que a gente tem, que acaba sendo rica em alimentos açucarados, com muito açúcar, com muito suco, com muito refrigerante, com muita coisa que tem açúcar, a gente acaba entrando num processo de que essa glicose fica em excesso mesmo, né? Então, que o organismo não responde bem à insulina, não absorve a glicose e ela acaba subindo e a gente tem esse diagnóstico de diabetes gestacional. Quando uma mulher ela tem uma glicemia de jejum de primeiro trimestre já alterada, isso, na verdade, mostra pra gente que ela já tinha uma resistência à insulina prévia à gestação. Ela já ganhou aí o diagnóstico de diabetes, mas nem é bem a diabetes gestacional. Então, isso sinaliza uma diabetes prévia à gestação e ela tem, sim, claro, que fazer todo o tratamento para que o bebezinho dela não tenha os efeitos dessa diabetes. E o segundo, mas na verdade, o segundo momento que a gente realmente tem as alterações metabólicas, que a gente tem essa resistência à insulina, é no segundo trimestre. Por isso que o teste de tolerância, né, o teste de curva glicêmica é feito entre 24 e 28 semanas, e o que a gente vai ver é justamente isso. A gente recebe, a mulher ela tem que tomar uma pasta de glicose, né, uma solução muito doce, que é realmente uma sobrecarga de glicose para o nosso organismo, e a gente vai dosar a glicemia, primeiro antes, né, 1 hora e 2 horas depois, e a gente vai ver quanto tempo o nosso organismo leva para absorver, para consumir essa glicose. Se demora mais tempo que o normal, se com 1 hora a glicemia está mais alta, se com 2 horas essa glicemia está mais alta, isso mostra que a gente está com resistência à insulina, que a gente não está conseguindo absorver direito essa glicose e que no nosso organismo essa glicose está ficando alta e está indo em excesso para o nosso bebezinho. Então, mesmo que a glicemia de jejum esteja normal, se essa glicemia com 1 e 2 horas estiverem alteradas, a gente tem aí um diagnóstico de diabetes gestacional e, de novo, essa mamãe vai precisar fazer todo o tratamento. Infelizmente, também eu vejo muitas mulheres, e agora, inclusive nos pré-natais de rede particular, de redes de convênio, que não é feito o teste de tolerância, né? E isso é um erro enorme, porque aí a gente começa depois dessa gestante com peso excessivo, com excesso de líquido, um bebezinho que está crescendo mais que o normal.
que às vezes chega lá no final da gestação com mais de 4 quilos, e isso acaba até contraindicando um parto normal, por exemplo, que depois que nasce faz hipoglicemia, precisa receber fórmula no hospital, e tudo isso é consequência dessa diabetes gestacional que muitas vezes não foi adequadamente diagnosticada. Então, inúmeras vezes eu pego bebês que são muito grandes, que a família não tem ali um padrão genético que justificaria esse ganho de peso desse bebê, e aí quando a gente vai olhar, pergunta pra mãe, teve diabetes? Não, não tive. Aí vai olhar no cartão, não tem o teste de tolerância, então provavelmente essa mulher teve diabetes gestacional e ela não foi diagnosticada. Então, toda gestante tem que fazer o teste de tolerância. E eu, inclusive, me considero uma pessoa de baixo risco para ter uma diabetes gestacional, justamente porque eu faço todo o acompanhamento nutricional, faço exercício físico, tenho um controle da alimentação, não tive um ganho de peso excessivo, mas eu vou fazer mesmo assim, porque é uma questão metabólica, gente, é uma alteração metabólica sobre a qual a gente não tem total controle e faz toda a diferença ali no segmento deste bebezinho. O diabetes gestacional é muito grave para o bebê, traz muitas consequências que nem cabe aqui nesse vídeo, mas a gente tem que sim fazer esse diagnóstico e fazer o tratamento adequado. Então, de novo, sejam mulheres empoderadas, se o obstetra de vocês ou o médico lá da saúde da família não pedir o teste de tolerância, questionem e façam esse exame entre 24 e 28 semanas.